convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. À medida que nós vamos caminhando no Evangelho de São Lucas, na concepção dos homens, Jesus está brilhando, mas na concepção dele mesmo, não. Ele está em decadência. Então, chega agora, Jesus começa a perguntar para os discípulos, um evangelho que está vindo constantemente na liturgia, no dizer das pessoas: quem sou eu? Então eles começam a dizer João Batista e tudo mais, Elias. Vocês veem que Herodes também ontem estava se perguntando se realmente, será que é Elias que ressuscitou? Ou será que é João Batista que ressuscitou? Eu acabei de matar há pouco tempo. E aí Jesus pergunta: e vocês que estão comigo já há uns 3 anos de convivência, vendo tantas coisas que eu já fiz, vocês acham que eu sou quem? Nos outros evangelistas falam que quando Pedro diz o Cristo de Deus, ali Jesus vai dizer para ele que não foi uma questão de que Pedro teve essa percepção. Ele diz: foi o Pai que te revelou. É isso que Jesus fala. Tu és o Cristo de Deus. Aí agora Jesus proíbe. Vocês observem que anteontem Jesus mandou os apóstolos pregarem o Evangelho, pregarem a Boa Nova. Agora, na hora que Pedro diz: tu és o Cristo de Deus, aí Jesus fica calado. Parece uma contradição, não fala nada. E aí ele começa a falar algo que não tem nada a ver com a pergunta que ele fez. Olha, no dizer do povo aí, quem sou eu? E vocês? Quem sou eu? Cristo. Fica calado aí, não fala nada não. Aí agora ele começa a falar: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Parece que não tem nada a ver. Só que Jesus está começando a dizer para eles que, na medida que esse nome ele for reconhecido, o que vai acontecer é isso aqui. Vai acontecer rejeição, sofrimento, morte, ressurreição ao terceiro dia. Então, quando Pedro fala: tu és o Cristo de Deus,
ele ainda não assumiu Jesus como o Cristo, o Filho de Deus. É simplesmente um falar. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. É aquilo que a gente ouve muitas vezes por aí. Jesus é quem é o meu Senhor. Ele é meu Rei. Jesus te ama. Mas até então, é apenas uma aclamação que ainda não gerou mudança nenhuma dentro. É só uma aclamação. Então Jesus está começando a dizer assim, olha, agora que você está dizendo isso, olha, o Filho do Homem vai sofrer. Então, o que é que ele está dizendo? Reconhecer-me como o Cristo vai gerar sofrimento e vai gerar morte. E para gerar sofrimento e morte, precisará haver mudança dentro da pessoa. Ela tem que ser diferente. E quando ela se torna diferente, vai se gerar na pessoa sofrimento, morte, ressurreição depois. E quando a pessoa ficar somente na aclamação, Jesus é o meu Senhor e tal, mas ele não muda, não tem sofrimento. Não vai haver. É apenas um reconhecimento assim, mas não há mudança no coração, porque Jesus ele estava causando uma mudança de mentalidade no povo de Israel. E não somente uma mudança de mentalidade, ele estava gerando uma mudança estrutural. Estava tudo acomodado, os judeus, as autoridades religiosas ali se usando do nome de Deus, como Jesus falou, os fariseus pegando o dinheiro das viúvas e tudo mais, estava tudo. Agora chega um homem, começa a apontar, ai de vós, seus escribas e fariseus, seus hipócritas, olha como é que você... Aí pronto, começou. E ao mesmo tempo que isso vai mudando, eles não querem reconhecer Jesus como o Filho de Deus. Então, ainda não gerou mudança. Aí está falando, olha, me assumir vai gerar sofrimento, viu? Vai gerar morte. Nesse mundo que nós estamos aí. O cristão que está no meio do mundo e no lugar onde ele está, ele não gera, entre aspas, uma confusão, não assimilou, não pegou, está igual a todo mundo, só fala que Jesus é o Senhor, não gera mudança, então não tem sofrimento. E olha, aqui eu não estou falando de sofrimento porque a pessoa ficou doente, é o sofrimento por seguir Jesus, é esse o sofrimento. Depois, se nós formos lá na frente, no capítulo 22 do Evangelho de São Lucas, aí nós vamos ver. Eles prendem Jesus, aí Jesus é levado ao julgamento, aí no versículo 67 do capítulo 22, eles falam assim, nos diga, você é o Cristo? Olha o que foi que Pedro falou. Tu és o Cristo. Cristo de Deus. Tu és o Cristo? Aí Jesus responde bem assim, olha, se eu responder que sim, vocês não vão acreditar. Se eu fizer pergunta para vocês, vocês não vão me responder. Aí o versículo 39, Jesus fala assim, mas doravante, de agora em diante, olha, de agora em diante, o Filho de Deus irá e ficará à direita de Deus. Porque, uma vez que agora, vocês não me aceitam, e eu estou dizendo para vocês que eu sou o Cristo,
vocês vão me matar. Então eu vou para a casa do Pai, vou ficar à direita. Aí eles respondem assim, logo... Então logo você está dizendo o quê? Que você é o Cristo? É o Filho de Deus? Aí Jesus disse, sim. Aí os caras dizem assim, então tá bom, olha, tá vendo? Não existe mais motivo nenhum. Nós já podemos matar. Ele mesmo já disse que ele é o Filho de Deus. Vamos matar. E aí começa o processo. Leva para Pilatos e toda aquela questão, leva para Herodes, depois traz para Pilatos. E aí Jesus começa, eles batem em Jesus, Jesus passa por todo aquele momento de flagelação, humilham ele, e aí Jesus é colocado de novo diante de todos, né? Aí crucifica, aí dá a sentença final, ele morre. Por quê? Porque ele falou que ele é o Filho de Deus. Tem duas formas de nós seguirmos o Cristo. Dizendo que ele é o Cristo, mas não tem mudança, não gera nada. Vive como todo mundo vive. Então, esses daí não vai ter problema nenhum, não vai ter sofrimento, não vai sofrer, não vai. Ele está igual a todo mundo, mas ele só diz que ele é de Cristo. Uma vez uma senhorinha lá no confessionário. Só falo assim porque eu não vi quem era a mulher também. Eu sei que a voz era de uma pessoa idosa. Aí ela veio e falou assim, ai padre, eu não tenho ido na missa, porque eu estou com medo e tal, aí eu não tenho ido na missa não. Aí eu disse para ela, mas a senhora tem ido no supermercado comprar as coisas? Aí ela ficou com raiva. Eu vim aqui para ter paz. Você já está me tirando a paz. Eu disse, não, minha senhora, olha, a senhora está com medo de ir na missa, porque eu estava querendo fazer ela raciocinar. Porque tem pessoas que vai para o confessionário, mas não se converte, não. Elas estão confessando, mas não há conversão. Então, eu estava levando ela à compreensão de que ela precisava entender. Olha, então, para comprar coisas, a senhora vai. Mas para ir na missa, participar do sacrifício do Senhor, receber a Eucaristia, a senhora não vai porque tem medo. Se acomodou. Foi isso que aconteceu, se acomodou. Ela não quer ir para a missa mais. Aí eu falei com ela com toda a educação, para ver se ela entendeu. Então eu vou embora, não quero saber não. Eu disse, não quis se converter. Eu vou embora. Foi embora. Aí de cá eu disse, olha, vê se converte, viu? Não foi até o dia do Padre Pio, depois fiquei rindo, me lembrando até do Padre Pio, né? Tem um momento que ele falava isso. Às vezes se converte. E ela foi embora. Não quis se converter, não quis receber a absolvição e foi embora. Por quê? Queria viver a vidinha que ela está gostando de viver. Ela não quis mudar de vida. Ela vai para o supermercado porque ela precisa comer, porque senão ela morre. Mas ela pode ficar sem ir na missa e perder a alma dela. Porque se ela dissesse, não, padre, nem no supermercado eu estou conseguindo. Aí eu ia falar, olha, minha senhora, vamos repensar. Não. Eu vim aqui para ter paz. Ela quer um Cristo que ela diz que ama, mas que não há mudança de vida. Ela quer continuar. É assim que tem muita gente por aí. Quer dizer que ama Jesus,
que é de Jesus, mas não muda de vida. Não há conversão interior. O comportamento é igual, a maneira de se vestir é igual, os palavrões são os mesmos dos caras que estão lá no mundo. Não muda, não quer mudar. Mas quer servir a Deus, mas quer dizer que quer de Jesus. Tem que haver mudança. Pedro, na hora que ele fala, Jesus manda ele se calar, porque ainda não há mudança em Pedro. A mudança em Pedro vai acontecer depois. Agora sim, Pedro reconhece. Tu me amas, Pedro? Sim, eu te amo. Tu me amas, Pedro? Sim, eu te amo. Tu me amas, Pedro? Ah, Senhor, você sabe que eu te amo. Está me gerando angústia, terceira vez. Então vai lá, agora você pode apacentar minhas ovelhas, porque você mudou, Pedro. Então, no mundo de hoje, aonde Cristo é rejeitado, os cristãos que assumem Ele como Cristo, como verdadeiro Senhor, como Deus, e age conforme o que Ele fala, conforme o que Ele pede, então vai gerar nessa pessoa o quê? Rejeição por parte dos outros. Será levado aos tribunais. Serão mortos. Aí sim, tranquilidade depois que ressuscitar. Tanto que a continuação desse evangelho é o seguinte: Jesus olha para o povo agora, né? E diz assim: aquele que quiser me seguir, pega a sua cruz. Pegar a cruz significa isso, é rejeição. Porque nós vemos Jesus, a gente fala, né? O sofrimento de Jesus, a gente já lembra da cruz. Mas o maior sofrimento de Jesus não foi tanto ele carregar a cruz e ser crucificado. O maior sofrimento de Jesus foi ser rejeitado. As pessoas não quiseram aceitá-lo e por isso levaram ele à morte. Então, nesse mundo que nós estamos, o caminho do cristão é esse: é ser rejeitado, ser desprezado, ser morto. Aí sim, depois que deu a vida por nosso Senhor, aí vai ressuscitar com Ele. Mas se você quer levar uma vida com Cristo, assim, eu te adoro, eu te louvo, mas você não muda interiormente, não tem ressurreição com Cristo. Não tem. Você vai proclamar que Jesus é o Senhor, mas você não vai acontecer mudança. Recentemente, atendi uma religiosa. E aí, está vivendo uns conflitos de rejeição por parte das pessoas. Ela não está conseguindo lidar com a situação dela, não. Daí pediram para eu conversar com ela. Aí ela começou a dizer. Ela estava numa casa. Aí ela começou a ver algumas coisas erradas. Caíram em cima dela. Porque ela começou a mostrar que tinha algumas coisas erradas. Aí foi para uma outra casa, chegou lá, ela viu outras coisas erradas e começou a dizer: isso aqui está errado. Caíram em cima dela. Depois foi para uma outra casa. Aí disse que lá tudo bem, tudo maravilhoso. Por quê? Lá estava tudo bem. Então não teve perseguição. Aí foi para uma outra casa depois, aí começou a ver outras coisas erradas. Caíram em cima dela. Sofrimento. Aí eu dizia para ela o seguinte: olha, você percebe
que o problema não é a senhora, o problema são as pessoas que estão em sua volta. São elas que querem viver no erro. Como a senhora mostra o erro para que haja a mudança, querem continuar no erro. O Cristo, Filho do Deus vivo, mas não muda. Então o que acontece? A senhora se sente sozinha e se sente rejeitada. Mas diz para ela, não, o problema não está na senhora, o problema está nas outras. Então não é a senhora que tem que ficar para baixo, são os outros que têm que ficar. Agora, tem coisas que fogem das mãos da senhora. O que a senhora não vai fazer é se juntar e fazer as coisas erradas dos outros lá, das outras, para a senhora ficar bem. Não vai ser assim na vida da senhora. Graças a Deus a senhora é honesta, é fiel a Deus. Então, em todo lugar que a senhora for, vai ser assim. A senhora vai ver o erro e vai tentar ajudar o outro não vai querer. Mas como a maioria está naquela vidinha errada, vai todo mundo cair contra a senhora. Mas a senhora tem que ser fiel. Uma vez que a senhora já falou, só não compactue com o erro. Continue ali, na verdade. Só que como todo mundo quer ser consolado, todo mundo quer receber aplausos, todo mundo quer receber isso, quer receber aquilo, e eles não entendem que quando você assume Jesus Cristo, esse é o caminho, aí a pessoa, ela começa a entrar num conflito. Não, Jesus disse, carregue a sua cruz. Ele disse, carregue a sua. Você vai carregar a sua. Você vai gerar incômodo? Vai. Você vai ser incômodo nos lugares onde você estiver. Aonde você estiver, você vai ver o erro, vai chamar a pessoa e vai mostrar para ela o erro, vão cair em cima. Mas você não vai adotar. Você não vai entrar no esquema. E por isso você vai ser rejeitado. Você vai ser rejeitada. Mas o evangelho que hoje é pregado, que diz, Jesus, como eu estou falando, o Deus da vitória, Deus vai tirar você dessa. Deus não vai tirar você dessa. Você vai ter que acompanhar o Cristo. E para acompanhar o Cristo é isso, é ser rejeitado, colocado de lado, levado aos tribunais, carregar a cruz, morrer. Aí depois você vai ser recompensado, porque vai haver uma mudança. Sabe qual é a mudança? Aqui, os que vivem na corrupção, e vivem no erro, e vivem na mentira, são aplaudidos, não sofrem. Eu nunca vi, não tenho visto os mentirosos sofrerem. Quem sofre é quem está na verdade. Nesse mundo é assim. Se você quiser ficar numa boa, minta, seja corrupto, faça tudo que é errado, você vai ficar numa boa. Agora, se você começar a andar na verdade, ser fiel ao que Jesus pede e mudar seu comportamento, o inferno vai ficar em volta de você e vai começar a ficar ali, Aí você tem que suportar, você tem que olhar para o Cristo e encontrar força nele para caminhar. Mas não causa nenhum problema, está aí, tudo bem. Eu comungo diariamente, eu faço minhas oraçõezinhas, mas no dia a dia eu me comporto como um corrupto. Eu ajo como um corrupto, eu minto como todos mentem, não vai ter nada para ficar tranquilo, nossa, vida suave e mansa. Mas comece a mudar e andar como Jesus andou, e viver como Jesus viveu para você ver. Uma outra pessoa me ligava dizendo assim, ai padre, agora a minha irmã está dizendo que eu vou ficar doida. Olha, vai ficar doida por quê? Porque ela tem os santos dela onde ela reza, porque ela vai na missa todo dia, porque ela está lendo a Sagrada Escritura, ela está rezando mais, ela está mudando de vida. Ai, irmã, você vai ficar louca. Então, você fica louco quando você aceita Jesus e caminha com Ele. E como a irmã dela está vivendo uma vida de qualquer jeito, ela está sendo motivo da outra pensar, você está ficando louca, você vai ficar louca, você vai ficar doida. Eu disse, continue sendo doida, continue sendo louca,
continue vivendo sua vida, porque o seu caminho é esse. Não tem outro caminho. Então tá, esse silênciozinho é só para levar vocês a pensarem um pouco. Para ver assim, no meio onde você está, nos lugares onde você vai, você assim, nossa, você é de missa diária, assim, você reza, você faz tudo. Mas vem cá, como é que as pessoas estão vendo você? Você gera um incômodo com a sua vida? Ou você não gera incômodo nenhum? As pessoas olham para você e você é igualzinho a eles. Se eles falam besteira, você ri com eles, você sorri com eles. Se eles, sei lá, estão fazendo alguma coisa errada, você se une a eles para fazer coisa errada. Se eles mentem, vocês mentem com ele. Não está seguindo o Cristo, não. Você está seguindo o seu Cristo. Você está seguindo a sua vida. Você encontrou uma forma de sobreviver. Você diz que é, mas você não é. Tem que gerar incômodo. Porque o mundo vai contra Deus. E se o mundo vai contra Deus, nós cristãos temos que ir contra Deus. Por isso que tem os mártires. Os mártires iam contra o mundo, né? Obrigado. Não é contra Deus, não é contra o mundo. Gera incômodo? Se gerar incômodo, diga obrigado, Senhor, louvado seja Deus. Mas você não está gerando incômodo porque você quer gerar incômodo. É que você está andando na verdade. E o mundo está acostumado a viver na mentira, que você acaba gerando incômodo. Sossego, meus irmãos, só no céu. Aqui não vai ter, não. Não vai ter. Não sei se essa irmã vai suportar, não. Porque tem uns que acabam não suportando. Aí eu vou embora, não aguento mais. É assim, porque realmente. Porque não aguenta. Todo dia uma perseguiçãozinha, só porque você quer viver santamente? Todo dia. Ah, Jesus, eu não aguento, não. Não dá. Eu vou ficar louco, eu vou ficar louca. Bem, termino. Você que proclama que Jesus é o Cristo, é o Senhor, veja a sua maneira de ser, veja o seu comportamento, veja a sua vida. Se você é igual a tudo que está aí, não há diferença nenhuma, então você só proclamou. Jesus está dizendo, fica quieto. Fica quietinho. Você ainda não assimilou. Agora, se você gera incômodo pela verdade que você está vivendo, ok, agora você é um seguidor de Cristo. Agora sim, você é um seguidor. E aí você começa a sofrer. Sofrer por quê? Primeiro porque o inferno vem atrás de você com os seus secretários e começa a ficar falando. Os secretários tudo ali em cima de você e tentando fazer com que você mude. E segundo, você sofre porque eles não querem mudar e querem viver assim, aí aquele sofrimento, e aí você vai seguindo. Primeira estação, você é condenado à morte. Segunda estação, aí carrega a cruz. Terceira estação, aí vai caminhando, né? Aí cai. Quarta estação, aí encontra a mãezinha lá, a mãezinha olha, e você também olha, e continua, e vai. Na quinta estação, aí alguém tenta carregar ali junto com você, aí vai. Aí na sexta vem uma outra lá, aí vai lá, seca o seu rosto assim um pouco, e vai em frente, aí dá uma secadinha assim. Aí na sétima você cai de novo. Aí na oitava, aí fica umas pessoas assim, com pena de você, né? Aí vem assim, tentando, aí você olha, não, chore por vocês mesmas.
Não chora por mim, não. Eu estou apenas seguindo aquilo que é o certo. Você precisa também entrar nessa daqui, porque você só está com peninha de mim, mas aqui não tem pena, não. Não vem passar a mão na minha cabeça, não. Eu estou seguindo o meu caminho. Aí na nova, terceira vez a queda. E aí vai caminhando. Aí depois, tira a sua roupa. Você fica exposto, né? A vergonha, exposto no meio de todo mundo. Aí na 11ª vão lá e enfiam a cruz, os cravos em você, você fica lá. Aí na 12ª você morre. Morreu por quê? Porque vivia na verdade, era rejeitado, aí não tiveram outra opção, eliminaram. Por quê? Porque andava na verdade. Aí depois desce da cruz, aí Nossa Senhora pega você de novo, e ai, tá vendo? Aí, ó, só porque vivia na verdade, olha o que é que vocês fizeram com ele. Aí na 14ª coloca você no sepulcro. Depois, enquanto os outros estão pensando que eliminou você, você vai estar na glória de Deus, dizendo, agora sim, aleluia, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe, Maria Santíssima.